Eu também, igual o Ricardo, eu vou tentar usar, porque a gente não tem impressora, eu vou tentar usar o iPad, tá? Mas não é a minha praia. Não que eu seja velha, é porque... E eu disse assim para o Ricardo, eu quero levar a Bíblia com papel, porque eu quero bater nela assim, dizer, tá aqui, ó. Aí ele, misericórdia. É muito bom estar com vocês. Queridos, eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias no livro a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos 27 e 28. E eu quero dizer para vocês que a ceia é o meu culto predileto. Porque é um culto que a gente pode fazer um ato de contrição. É um culto que a gente pode se examinar. E ver se há em nós algum caminho ruim. E andarmos, pedir a Deus para nos dar força através do Espírito Santo, para andarmos no caminho da justiça. Diz assim a palavra. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículos 23 a 28. E eu estou lendo da Nova Versão Transformadora, que é uma nova tradução e que é muito boa. Diz assim, pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus e partiu e disse, este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, versículo 28, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecer. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Senhor, nesta hora que nós abrimos a Tua palavra, eu te peço que Tu unjas os meus lábios, que Tu toques na minha mente. Espírito Santo de Deus, que cada mente esteja cativa ao pensamento de Cristo, que nós possamos sair daqui transformados e transformadas, para que possamos viver eticamente, para que possamos viver de acordo com o Teu exemplo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém, amém e amém. Nesse livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele nos orienta a nós examinarmos a nós mesmos antes de participarmos da ceia do Senhor. E esse chamado de Paulo para que a gente se avalie, nos convida a refletir sobre a nossa vida, nossas atitudes, nosso relacionamento com Deus e com o próximo. E viver em harmonia conosco, com o próximo e com o mundo que nos rodeia é um desafio. Porque a gente vive num mundo cheio de divisões, cheio de desentendimentos, num mundo cheio de ódio, num mundo cheio de julgamentos. As pessoas querendo... Eu tô lendo um livro sobre vaidade e sobre virtude. E esse livro diz que esse autor, que é americano, eu não sei o nome, porque é muito complicado, diz que nós vivemos, hoje em dia, nós estamos num mundo de aparências. Por isso que você vai no shopping, e o shopping é lotado de lojas de roupas e mais roupas. Na verdade, nós mulheres ficamos enlouquecidas, não é não? Porque a gente quer comprar
compra e depois sai correndo atrás do cartão de crédito e divide, paga 14% de juro, porque a gente quer aparentar, nós vivemos em um mundo de aparência, né? Mas existem algumas condições, também estou lendo muito, estou fazendo uma pós em filosofia, e a gente lê muito também os filósofos, e os filósofos também falam de harmonia, de paz, de equilíbrio entre os nossos desejos, os nossos impulsos e a razão. E existem algumas condições que eu queria compartilhar com vocês hoje. Estou falando mais, vocês notaram como eu estou mais devagar? Porque o pessoal de Libra sofre comigo, porque eu tenho hiperatividade, eu falo muito rápido. Então, hoje eu estou sendo boazinha com eles, mas é capaz de eu esquecer daqui a 20 minutos eu esqueço. Então, quais são as condições necessárias para a gente viver em harmonia? Equilíbrio e paz. Para o ser humano, viver em harmonia representa um estado de espírito. E eu falo muito, dou muitas palestras sobre saúde mental, principalmente no mês de setembro. Essa paz de espírito é benéfica para a nossa mente, para o nosso emocional e traz benefícios também no nosso corpo físico. Se você analisar, entra no Google e olha os benefícios, os malefícios da raiva. O que acontece com o nosso cérebro. É terrível. O que acontece com a nossa bile, o que acontece com o nosso fígado, o que acontece com os nossos ossos. Hoje está meio em moda, mas não é porque é moda, uma doença que se chama fibromialgia, que alguns médicos tentam dizer que não tem nada a ver com o emocional, mas é uma doença muito alimentada pelo nosso emocional, que fibromialgia são dores generalizadas pelo corpo inteiro, que até hoje os médicos não conseguiram detectar de onde vêm essas dores. E a pessoa sente dor em todo lugar, aqui. Isso se chama fibromialgia e não tem ainda remédios definidos para tratar a fibromialgia. Então, eu como psicóloga digo, seria bom uma boa terapia, colocar para fora tudo aquilo que está dentro de você, para poder você, talvez os médicos um dia encontrem o remédio para a fibromialgia, seja uma boa terapia, né, Marlete? Outra coisa muito importante para a nossa vida é a gente estar em harmonia com a nossa própria consciência. É fundamental você ter à noite paz no seu coração, estar em pura consciência para você deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir. Por que que nós muitas vezes não conseguimos dormir em paz? Examine o seu coração. Quais são as suas atitudes, quais são as intenções do seu coração que te deixam sem dormir em paz? E a paz interior de cada um de nós reflete no meio em que nós nos encontramos, seja no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente religioso, no ambiente social. O pastor Ricardo e o pastor Vili, nessas últimas semanas, falaram sobre o pai, o filho pródigo, o filho que voltou, o filho mais velho. Eu até disse para o Vili, pelo amor de Deus, eu não quero falar mais sobre isso, não, que para mim, vocês já falaram tudo que tinha que falar. Foi maravilhoso. As atitudes de cada filho. Eu até tinha bolado um sobre a humildade do filho, mas eu digo, não, eu quero falar outra coisa. Eu quero que a gente se examine como cristãos. Eu quero que a gente se examine também à luz. Quando Jesus disse, todas as vezes que vocês comerem deste corpo e beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Isto é, lembrem-se de como eu agi quando eu estava entre vocês. E sabe por que Jesus morreu? Muita gente diz que Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Jesus morreu, Jesus foi assassinado. Vão me matar aí na internet, que o pessoal da internet, eu fico lendo, são comentadores esportivos da nossa mensagem. Como assim Jesus foi assassinado?
Porque ele não veio com guerra. Ele não veio como eles esperavam que ele seria o Messias, que ia guerrear, iam tirá-los da mão dos romanos. Não, ele disse assim, se alguém bater na sua face, dê o outro lado. Gente, quem é que quer fazer isso? Ore pelo seu inimigo. Vamos combinar? Eu acho esse versículo difícil demais, não é não? Se ele pedir a sua capa, se ele pedir para você caminhar 1 milha, caminhe a 2ª milha. Dê a sua capa, não dê só o vestido, dê tudo. Era amor que Jesus pregava. Quem é que quer isso nos dias de hoje? E quem é que queria naquela época? Quando o soldado romano foi prender Jesus, Pedro cortou a orelha do cara. Jesus disse, nananina não, apanhe. Ele não disse isso, tá? Quem está dizendo sou eu. Ele apanhou a orelha, soprou para não infectar e colocou de volta. Quem é que faria isso? A gente diria assim, bem feito, errou, tinha que ter colocado logo, era traspassando o coração, que negócio de orelha. Não é verdade? Nós somos assim, mas Jesus disse assim, na ceia é um memorial das minhas atitudes. Então a verdadeira paz, só a paz de consciência surge quando a gente alinha as nossas ações aos ensinamentos de Cristo. Porque quando a gente busca essa harmonia, a gente entra em conexão com Deus. Mas sabe o que está acontecendo? Hoje em dia, por isso que eu quis trazer essa mensagem para vocês, eu disse, o que é que nós estamos fazendo com o nosso cristianismo? E aí também eu estou lendo a genealogia da moral de Nietzsche, por causa das minhas aulas, né, de ética. Que é ética, moral, não sei o quê. E Nietzsche, sabe por que Nietzsche não gostava e condenava o cristianismo? Eu li isso ontem. Porque ele via que os cristãos eram religiosos, mas não cumpriam aquilo que Cristo havia falado. Isto é, não tinha ética. Porque ética é você viver buscando o bem para o próximo e para você. O Anderson Veloso que me corrija. Ética é você buscar o bem para o próximo, acima do meu e para você. E aí eu amo quando eu leio essas coisas, porque eu vou lá para a Bíblia e tem assim, Senhor, qual é o maior mandamento? De 630 mandamentos do Antigo Testamento, Jesus disse, o maior mandamento é, amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma. E o segundo mandamento semelhante, igualzinho ao primeiro é qual? Amarás ao teu próximo da mesma maneira que você se ama. Mas é muito difícil isso. E aí vem Confúcio, que eu sempre dizia que ele era hinduísta, mas ele é o confucionismo, é o líder do confucionismo. Ele dizia assim, disseram para ele, mestre, o que é que nós devemos fazer para alcançar o bem sublime, sei lá o quê? Aí ele disse assim, faças ao outro aquilo que tu queres que te façam, entenderam? Não é parecido com o que Jesus falou para a gente? Ame, seja ético com o seu próximo, da mesma maneira que você quer que ele seja com você. A filósofa Marilena Chauí disse que ética é a ação humana no âmbito da cidade. É procurar estabelecer os princípios racionais da ação virtuosa que se configura numa ação que tem por finalidade o bem do indivíduo, enquanto ser sociável que vive em relação com os outros. Já pensou se todos nós fôssemos éticos? Se todos nós tomássemos a ceia em memória e fôssemos transformados para agir da mesma maneira que Jesus agiu enquanto esteve aqui na terra, amando, perdoando, andando com as prostitutas, chamou o coletor de impostos para ser discípulo dele, que era, o coletor de impostos era contra os judeus, porque ele coletava impostos dos judeus para dar para os romanos.
E Jesus disse, você vai vir aqui. Eu achei legal, uma vez o Ricardo pregou, talvez eu queria te pedir que um dia tu fizesse isso, que eu não vou me lembrar. Mas os 12 discípulos de Jesus era tudo gente simples. Aí, desculpa meu DDA, vou diversificar um pouco aqui, adivinha, eu li nas redes sociais que agora as pastoras estão usando Bíblias, Fátima, que a gente pode usar aqui no nosso iPad, no nosso iPhone, de R$400, porque a capa é toda de pérola e de cristal. Hello? E tem gente que está passando fome. E aí, para eu viver de aparência, chegar aqui. Se eu chegar aqui com a Bíblia cravejada de pérolas, vocês dizem, pastora Jerusa enlouqueceu. Para quê? Está aqui. E um dos elementos fundamentais para a ação ética é a prudência, que pode ser traduzida como razão prática ou capacidade de discernimento. E aí eu gosto muito, o professor Clóvis Barros Filho, que eu estou ouvindo, ele diz que ética, chama isso ética da convivência. O que é ética da convivência? Cristianismo de verdade. É você fazer com o próximo aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então, nós precisamos de fazer o bem ao próximo. Quando você está fazendo o bem ao próximo, você está fazendo o bem a você. Porque você está fazendo o bem à comunidade. Uma boa consciência é o caminho para você dormir em paz. É o caminho para você desfrutar de uma vida plena, uma vida tranquila. E aí eu gosto muito de Aristóteles, que ele diz assim, a felicidade é alcançada, a gente diz assim, mas eu quero ser feliz. Aí você se apaixona pelo marido da outra, mas eu preciso ser feliz. Mas ele está muito mal no casamento dele, eu vou fazer ele feliz. Aí Aristóteles diz assim, querida, a felicidade é alcançada através de um equilíbrio entre as virtudes intelectuais, que são chamadas de sabedoria, razão e entendimento, e as virtudes éticas, que são coragem, justiça e generosidade. E a felicidade é quando você tem a capacidade de moderar, tem equilíbrio entre os seus desejos e impulsos, desejos sexuais, desejos de ter as coisas e a razão. Eu estou apaixonada por esse cara, mas ele é casado. Então, eu vou morrer para esse desejo, eu vou usar da minha razão. E eu tenho uma frase que o povo não gosta, mas é verdadeira. Ninguém é feliz em cima da infelicidade do outro. Anote isso no seu coração. Ninguém será feliz em cima da infelicidade do outro. Ninguém. Se nós, como cristãos, não formos éticos, não usarmos a ética da convivência, não nos apoderarmos dos mandamentos de Cristo, não nos apoderarmos dos ensinamentos, dos princípios, não é pode, não pode. É o princípio. A palavra shalom, que o judeu sempre se saúda, shalom, shalom, que quer dizer, olha só, a mesma palavra hebraica, shalom, que significa paz, é a mesma palavra que significa integridade. Sabe por quê? Nós só conseguiremos ter paz se formos íntegros. Eu estou apaixonada por esse cara. Eu estou apaixonado por essa mulher, mas eu não posso. Nem tudo que você quer, você pode ter. E nós, seres humanos, precisamos, nós cristãos, precisamos apreender esses princípios de Cristo. Ame o próximo. Como eu não gostaria que viessem atrás do meu marido, eu também não vou atrás do marido dos outros. Eu nem vou falar.
Uma boa consciência nos permite dormir em paz, porque essa boa consciência nos liberta das amarras do passado e nos prepara para um futuro de esperança e de amor. Seguir os passos de Jesus é um convite a viver de uma maneira que reflita sobre os princípios dele. Aí você diz, é difícil, Jerusa. Se você deixar o Espírito Santo soprar sobre a sua vida, ele vai te ajudar. Sozinho a gente não consegue, gente, vamos combinar. Mas o Espírito Santo está aqui para isso. O Espírito Santo está aqui para soprar sobre nós e dizer, Senhor, me ajuda, para que essa paixão não destrua outra família e nem me destrua, porque você não vai conseguir dormir com a sua consciência em paz. Então, viver à luz de Cristo é você viver uma vida de amor, aquilo que o Ricardo falou aqui, compaixão por todos e por todas, e especialmente pelos marginalizados e pelos oprimidos. Seguir os seus passos significa praticar o amor incondicional. Nós devemos buscar os outros. Jesus, quando viveu entre nós, ele viveu uma vida de serviço. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele alimentou os famintos. Ele viveu para servir. Ele curou leprosos. Ele deixou a mulher com fluxo de sangue tocar nele e disseram, não saiu virtude de mim. Eu vou sim ouvir essa mulher. Eu vou curar essa mulher. E isso, queridos, parece muito antiquado, muito difícil, mas é o segundo maior mandamento, semelhante ao primeiro. Perdão, Jesus. Gente, essa é a parte mais difícil. Para mim, a gente precisa orar muito, pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a perdoar. Porque a gente tem vontade que aquela espada não pegasse só na orelha, né? A gente queria que a espada tivesse traspassado logo o coração daquele guarda. Dos nossos inimigos. Senhor, que ele caia duro. Não. Sabia que isso faz mal a gente? Faz mal ao nosso cérebro. O ódio faz mal ao cérebro, faz mal ao corpo. Que a gente deve perdoar aqueles que nos ofenderam. Vamos liberar a amargura. Vamos promover a reconciliação. Outro passo de seguir a Jesus, Jesus é descrito como, ele se descreve como, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos buscar a verdade na nossa vida. Vamos buscar a verdade na nossa relação com Deus, na nossa relação com os outros. Vamos ser honestos, vamos ser transparentes. Quais são os seus valores? Quais são os valores que pautam a sua vida profissional? Quais são os valores que pautam a sua vida conjugal? Quais são os valores que pautam a sua vida na comunidade? E Jesus também, um dos passos de Jesus é acolhimento e inclusão. Ele acolheu todas as pessoas, de todas as origens, quebrando barreiras sociais e religiosas. Seus passos seguir os seus passos significa você ser inclusivo. Significa você respeitar e valorizar a diversidade. E por último, permanecer firmes na fé. É difícil. Não, eu vou ser sincero com vocês. Não é fácil seguir esse Jesus, porque ele foi bom demais. E a gente não quer ser bonzinho desse jeito. Já imaginou dar a minha capa para o meu inimigo? Já imaginou? Eu já dei uma chance para essa pessoa. Eu vou ter que dar... aquela camiseta que os jovens usam. 70 vezes 7. Eu não vou comprar nunca. Porque eu já fiz as contas. 70 vezes 7 ao dia é 496 vezes. Faz aí as contas. É muito. Eu fui fazer as contas, não é nem meio segundo por dia. E sabe o que isso quer dizer? Perdoar sempre. Mas faz um bem incrível ao seu cérebro. É que eu estou estudando também neurociência, tá, doutor? Então, faz um bem incrível ao cérebro amar, perdoar, não ter amargura no coração. Viu, psicóloga? Né? Minha amiga, minha colega maravilhosa. Cristo
enfrentou muitas adversidades, mas com coragem, com fé no Pai. Porque ele sabia que ele ia estar sentado à direita do Pai. Nossa, as pessoas falam mal de você? Deixa. Se você estiver com a sua consciência em paz, você vai deitar no seu travesseirinho e dormir a noite inteira. E acordar só quando a cadelinha vier latir para você passear com ela. Concluindo, vamos nos examinar. Veja quais são as atitudes que você está tendo. Porque dizer, mas Jesus veio mudar a lei. Rapaz, ele aprofundou a lei. Porque dizia assim, nos 10 mandamentos, não matarás. Aí ele diz assim, porque está escrito, não matarás. Eu vos digo, aquele que odiar o seu irmão já matou. Olha aí. Porque está escrito, não cobiçarás os bens, as ovelhas, a casa e nem a mulher do próximo. Mas eu vos digo, Jesus, se você olhar para a mulher do próximo com outras intenções, já pecou. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para trazer princípios. Porque não adianta a gente ter, pode, não pode. Pode comer jabuticaba, pastor? Não é pode, não pode. É viver princípios éticos, princípios cristãos, sem ódio, sem palavrão. Chamando pessoas de palavrão nas redes sociais, eu fico horrorizada quando eu vejo um crente. Os paulistas têm uns nomes que na minha terra, no meu país, que é o Ceará, é horrível. Eu digo, meu Deus, o cara está colocando isso na rede social. Ai, a Jerusa é conservadora, a Jerusa é legalista. Agora eu vou fazer o que eu ensaiei. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, mas somente aquela que promova edificação aos que a ouvem. Está aqui. Eu nem vou rasgar a página porque é do Rick a Bíblia. Não é verdade? Está aqui. Só saia palavras boas que edifiquem a comunidade, que edifiquem os que te ouvem. O meu marido, ele está todo vibe positiva. Aí ele diz assim, como é que foi não sei o que? Aí eu vou falar só dos defeitos. Ele, Jubes, vibe positiva. Não é positividade tóxica, mas parar de reclamar. Parar de falar mal das pessoas. Parar de existe isso, raivosidade? Irritabilidade. Seja como Cristo foi, porque através do Espírito Santo você consegue. Amém? Encerrando, a Bíblia nos diz assim, que quando as pessoas virem as nossas boas obras, as nossas atitudes, aquilo que sai da nossa boca, elas glorificarão ao nosso Pai que está nos céus.